first delegate of Ethiopia. Monsieur le Président, Monsieur le... A ascensão de Haile Selassie ao trono da Etiópia é um capítulo repleto de intrigas, tradições centenárias e uma dose notável de destino. Nascido em 23 de julho de 1892 como Tafari Makonnen, ele cresceu em meio à nobreza etíope, mas poucos poderiam prever a magnitude das realizações que o aguardavam. Sua infância foi moldada por um ambiente rico em tradições e educação, com seu avô, o imperador Menelik II, desempenhando um papel influente em sua formação. Como parte da dinastia solomônica, Tafari Makonnen já estava predestinado a um futuro de responsabilidades reais, mas suas habilidades excepcionais e mente ágil logo se destacaram. Sua educação abrangeu tópicos que iam desde história e política até religião e filosofia, preparando-o para os desafios que enfrentariam no cenário global. À medida que amadurecia, Tafari Makonnen começou a assumir papéis administrativos cada vez mais importantes, culminando em sua nomeação como Ras, ou Duque, e regente do reino em 1916. No entanto, foi durante o período de agitação política e lutas de poder que sua influência verdadeira começou a brilhar. Em 1930, após a morte da imperatriz Zewditu, Haile Selassie emergiu como a figura central na sucessão do trono. Seu título escolhido, Haile Selassie, que significa Poder da Trindade, reforçou sua conexão com a Igreja Ortodoxa Etíope, um elemento essencial na legitimidade do poder real. Sua coroação não foi apenas um ato cerimonial, mas também uma afirmação de sua missão de liderar a Etiópia em tempos de mudança. A ascensão de Haile Selassie não ocorreu sem obstáculos. Enfrentando desafios internos e externos, ele herdou um reino dilacerado por facções políticas e rivalidades, ao mesmo tempo em que tinha que lidar com as ameaças crescentes de forças estrangeiras, incluindo as investidas agressivas da Itália fascista. Sua liderança durante a invasão italiana em 1935 demonstrou sua determinação inabalável em defender a independência etíope. Ainda que temporariamente exilado, ele manteve viva a chama da resistência, garantindo que sua voz ecoasse nos corações de seu povo e em fóruns internacionais. A resistência feroz que ele liderou, tanto interna quanto externamente, culminou em sua eventual restauração ao trono em 1941, um triunfo que solidificou ainda mais sua posição como líder incontestável. A ascensão de Haile Selassie ao trono não apenas marcou o início de seu reinado, mas também inaugurou uma era de transformação, modernização e busca por justiça em sua nação. Sua visão visionária e dedicação incansável à Etiópia ecoaram nas reformas educacionais, na promoção da unidade e na elevação de seu país no cenário internacional. Portanto, a ascensão de Haile Selassie ao trono não foi apenas um evento de sucessão real, mas uma virada de página que marcou o início de uma era de liderança dinâmica e de profunda influência, moldando o destino da Etiópia e deixando um legado que ressoa ainda hoje. Então, pessoal, quando a gente fala do Selassie, esse importante personagem etíope, na verdade, esse importante personagem da história mundial, não apenas da Etiópia, não apenas da África, a gente tem que lembrar que existem uma série de noções e visões que foram inventadas e criadas sobre ele. Em 1935, a Itália fascista, liderada por Benito Mussolini, lançou uma invasão brutal da Etiópia, desencadeando uma guerra que testaria a determinação e a resistência do povo etíope. Haile Selassie, com sua voz imponente, apelou à Liga das Nações em defesa de seu país, mas suas palavras não foram suficientes para conter a violência.
O povo etíope, em uma demonstração de coragem e resiliência sem precedentes, resistiu ferozmente à ocupação italiana, travando uma guerra de guerrilha e mantendo a chama da independência viva, mesmo quando a nação estava sob domínio estrangeiro. A virada veio em 1941, quando a resistência etíope, aliada à Inglaterra, sagrou-se livre do jugo italiano. O retorno triunfante de Haile Selassie à sua nação foi um momento de grande celebração e restaurou a independência da Etiópia. A participação da Etiópia na Segunda Guerra Mundial não apenas reafirmou sua independência, mas também a posicionou como uma voz influente no cenário mundial. Haile Selassie desempenhou um papel fundamental na consolidação das Nações Unidas, como um importante mecanismo de paz e justiça global. Ele foi, de fato, um imperador controverso, ele foi um personagem político controverso, como qualquer outro indivíduo, como qualquer outro personagem histórico. A gente encontra diversas faces sobre ele. Ele é um indivíduo multifacetado. Tá? E algumas noções que chegam até nós, na verdade, elas não são as noções, por exemplo, hegemônica, não é uma noção hegemônica, por exemplo, entre os etíopes. A gente encontra, por exemplo, a noção de que Haile Selassie é um ser divino, que é uma noção jamaicana dos rastafarianistas, né? No cenário histórico e cultural da Jamaica, a transformação de Haile Selassie em uma divindade venerada representa um capítulo fascinante e complexo. Sua presença carismática e seu papel na resistência contra a invasão italiana durante a Segunda Guerra Ítalo-Etíope o tornaram uma figura emblemática não apenas na Etiópia, mas também em todo o mundo. No entanto, foi na Jamaica que Haile Selassie encontrou um lugar especial no coração e na espiritualidade do povo. Após as profecias de Marcus Garvey e a ascensão de Tafari ao trono etíope, muitos jamaicanos viram nele a personificação de profecias bíblicas e o Messias prometido. The air was charged with excitement as anxious, expectant faces searched the skies for the first glimpse of the great silver bird that would bring their hero to Jamaican soil for the first time. Members of a local cult, the Rastafarians, who are easily distinguished by their long beards and unshorn locks, and who worship this figure as a deity, were present in full force. Sua conexão com a linhagem do rei Salomão e a rainha de Sabá, mencionada na Bíblia, reforçou essa crença e desencadeou um movimento de adoração conhecido como Rastafarianismo. O Rastafarianismo, com suas raízes na luta contra a opressão e a busca pela liberdade, encontrou em Haile Selassie uma figura central de adoração. Sua imagem é frequentemente vista em murais, bandeiras e nas letras das músicas de reggae, tornando-se um símbolo de resistência e esperança para muitos jamaicanos. A influência de sua filosofia e ensinamentos sobre a igualdade, justiça e amor também se manifestou na música de artistas icônicos como Bob Marley, cujas canções transmitiam mensagens de paz e união inspiradas pela visão criada sobre Haile Selassie. A transformação de Selassie em uma divindade jamaicana não foi apenas um fenômeno religioso, mas também teve implicações políticas e sociais significativas. Sua presença espiritual permeou as lutas por direitos civis e igualdade racial, fortalecendo o movimento pela emancipação e empoderamento da comunidade afrodescendente jamaicana. Além dessa noção, nós temos também uma noção de uma perspectiva de que ele foi um verdadeiro libertador do continente africano, né? Ele foi um símbolo, na verdade, de libertação do continente africano. Ele seria um símbolo de libertação para os etíopes, mas sendo que isso não é bem
verdade, a gente pode encontrar, à medida que vai pesquisando a fundo, à medida que a gente vai conhecendo melhor a trajetória de Haile Selassie, a gente percebe que, na verdade, ele foi um líder, um imperador, né? E pensando o imperador enquanto um indivíduo que domina sobre outros indivíduos, né? Pensando esse indivíduo enquanto um dominador para o seu próprio povo, tendo em vista que a Etiópia, por exemplo, durante os anos de seu reinado, ali da década de 30 até a década de 1970, né, meados da década de 1970, a Etiópia possuía um sistema político que se assemelhava muito com o sistema político, sociopolítico do feudalismo. A gente tinha uma pequena elite, né, uma pequena elite que governava a Etiópia com mãos de ferro, né? Era um conjunto de indivíduos que estava ali meramente a serviço dos seus próprios interesses. E quando a gente pensa, por exemplo, que Haile Selassie, né, passou por aquele período da invasão italiana na Etiópia, né, ali entre 1936 até o início da década de 1940, né, ali no contexto da Segunda Guerra Mundial, quando a gente tem aquele esforço de retomada do poder, né, na Etiópia, o retorno da família real à Etiópia, a gente não pode confundir esse retorno ou essa luta de expulsão dos italianos do território etíope, né, a luta, esse esforço de Haile Selassie, né, para expulsar os italianos da Etiópia, como um movimento meramente de libertação, não, né? Na verdade, era uma luta de retomada de poder. Ele estava tentando retomar o poder que ele havia perdido, e era um poder que a gente sabe que era um poder também autoritário, tá? Obviamente que essa invasão italiana, né, que os italianos estavam tentando reproduzir ou ganhar ou conquistar o espaço que eles não tinham conseguido conquistar lá no século XIX, né? Quando o tio-avô, né, de Haile Selassie, Menelik II, havia expulsado os italianos, né, lá na famosa Batalha de Adwa, né, ou Adwa, enfim. Então a gente tem que entender Haile Selassie não apenas por uma única lente. Haile Selassie é um indivíduo complexo, cheio de faces, cheio de vertentes, cheio de imagens criadas sobre ele, muitas delas não criadas por ele mesmo, como, por exemplo, as imagens ou as noções criadas pelos próprios rastafarianistas de que ele seria a encarnação de Jah e seria ele o libertador de todos os negros jamaicanos. Nas terras férteis do Maranhão, uma sinergia cultural extraordinária tomou forma, unindo as raízes espirituais do rastafarianismo ao ritmo contagiante do reggae. Embora geograficamente distante da Jamaica, o Maranhão se tornou um ponto de convergência para essas expressões artísticas e filosóficas, criando uma teia de conexões que ressoam profundamente com a alma da região. O rastafarianismo, com sua ênfase na espiritualidade, igualdade e conexão com a natureza, não encontrou solo fértil no Maranhão. Haile Selassie torna-se, sobretudo em São Luís, apenas mais um dos vários símbolos do reggae, na maioria das vezes menos lembrado que os cantores e bandas jamaicanos. Por sua vez, o reggae, com suas batidas cativantes e letras de resistência e esperança, encontrou um lar caloroso no coração do Maranhão. A música reggae serviu como um veículo de expressão para as lutas e aspirações do povo, oferecendo uma voz para os marginalizados e oprimidos. Artistas locais adotaram o reggae como uma forma de transmitir mensagens de amor, unidade e consciência social, moldando a paisagem musical da região.
A influência combinada dos símbolos rastafarianistas e do reggae no Maranhão se estendeu além da esfera musical, permeando a cultura e as tradições locais. Festivais, encontros de radiolas e celebrações foram impregnados com os valores e ideais dessas filosofias, criando um senso de comunidade e pertencimento entre aqueles que se identificavam como massa regueira. Assim, podemos perceber como imagens criadas, recriadas e inventadas sobre Haile Selassie puderam viajar atravessando continentes e o Oceano Atlântico. Puderam gerar diferentes versões sobre uma mesma pessoa. Selassie é, portanto, um indivíduo multifacetado, de imperador sustentado por uma população paupérrima em um regime que se assemelhava ao feudalismo na Etiópia, a encarnação de Jah, o Messias, sendo ele Deus, cuja missão seria a libertação dos afrodescendentes jamaicanos, a um mero símbolo do reggae estampado em paredes na cidade de São Luís.